Olá, tudo bom? Hoje eu quero falar com você que está sentindo mais fraqueza muscular com o passar do tempo. Muitas pessoas com mais de 50, 60 anos me falam: ai, Patrícia, eu tenho sentido muita dificuldade em subir uma escada, em pegar as compras, até para levantar de manhã tem que apoiar porque não tem tanta força assim na musculatura das costas e da barriga. Então, o que isso pode acontecer com as pessoas? Quais são os principais vilões do dia a dia? O que a gente pode fazer para minimizar e melhorar essa situação? Todo mundo quer chegar na velhice com autonomia, né? Podendo continuar fazendo as coisas sozinho, sem depender de ninguém. Manter a massa muscular é super importante, então você vai amar esse vídeo. Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar quantos anos você tem e de onde você fala. Conta pra mim aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar sua curtida no vídeo para me ajudar. Isso é muito importante para mim aqui no canal. Isso mostra para o YouTube que você apoia o canal e que você confia no meu conteúdo. E se você tem algum amigo, algum familiar que está sofrendo com fraqueza muscular, compartilhe esse vídeo. Você pode estar ajudando muito essa pessoa. Essa perda de massa muscular, essa fraqueza que vem acontecendo gradativamente, conforme o tempo vai passando e a gente vai envelhecendo, tem um nome científico. O nome dela é sarcopenia, que realmente tem a ver com essa perda de massa muscular que começa aos 40 anos. Os estudos dizem que ela pode ser de 1% durante o ano, né, ao longo dos anos. E claro que isso vai sendo acumulado, normalmente a partir dos 60 anos é que isso começa a ficar mais ressaltado no nosso organismo. E a gente sabe que o músculo tem vários papéis importantes. O primeiro papel, com certeza, tem a ver com as atividades do dia a dia, né, com a força muscular para segurar umas compras, para pegar uma criança no colo, um filho, um netinho, para, enfim, né, fazer as atividades do dia a dia, para subir, para descer, para andar para lá e para cá. Mas o músculo também é importante para controlar a glicose do sangue, para proteger os nossos ossos e articulações, para sustentar a nossa postura, manter o nosso equilíbrio. Então, o músculo, a imunidade da gente, então o músculo acaba sendo realmente um tecido muito nobre, muito importante. E perder tecido muscular é ruim para a gente tem que tentar reverter esse quadro ou parar o máximo possível. Existem duas coisas, basicamente, que muitas pessoas fazem de errado que pioram muito esse quadro. Vamos começar a falar mais sobre isso. Primeira coisa tem a ver, com certeza, com a má ingestão de proteína ao longo dos anos. Muitas pessoas, conforme vai passando o tempo, conforme vão envelhecendo, têm uma tendência a consumir cada vez menos proteína. Algumas pessoas associam a proteína com carnes pesadas, com uma dificuldade de digestão, e falam: ah, eu não consigo comer mais proteína, também não me dou mais tão bem com bife, com carne de porco, com uma carne específica, então estou diminuindo a proteína. Lembra que existem vários tipos diferentes de proteínas com digestibilidades diferentes. A proteína não está só na carne, esse é outro ponto importante. Mas voltando à carne, um frango grelhado, uma carne moída tem uma digestão muito mais fácil para você, se seu problema é esse, do que uma carne ensopada em muita gordura, com calabresa, uma carne assada, uma carne frita, até mesmo uma picanha grelhada que tem uma maior quantidade de gordura. Lembra então que, se seu problema for digestibilidade, os cortes mais magros e os cortes que já são mais fracionados, como a carne desfiada ou moída, vai ser mais fácil para você melhorar e evitar aquele peso no estômago. Outra questão importante, como eu acabei de te falar, é que não é só carne que é fonte de proteína para a gente continua pensando muito nisso. Os ovos são uma excelente fonte de proteínas, leguminosas, o grão de bico, a lentilha, a ervilha, o feijão são boas fontes de proteínas vegetais. Os laticínios são boas fontes de proteína. Então, quando a gente fala em aumentar a proteína, não precisa ser só necessariamente comer mais carne, tá? Esse é outro ponto importante. Além disso, vale a gente pensar que, ao invés de você fracionar a quantidade toda de proteína que você precisa no almoço e no jantar, é mais interessante se você puder... eu falei o contrário. Ao invés de você concentrar a proteína no almoço e no jantar, o ideal é que você fracione ao longo do dia. Ou seja, que você coma um pouco de proteína no café da manhã, um pouco no almoço, um pouco no lanche da tarde, um pouco no jantar, e se você faz ceia, um pouco nesse horário também. Isso faz com que você tenha um pool de aminoácidos circulantes, isso ajuda a facilitar a absorção dessa proteína lá no intestino para dentro da corrente sanguínea, e ajuda também a questão de melhorar a sua saciedade, melhorar, enfim, né, que você evite ficar petiscando, comendo outros alimentos que não são tão nutritivos e, enfim, interessantes assim. Segundo grande erro pode estar relacionado com as pessoas que cada vez mais ficam sedentárias.
a gente vê uma tendência, não é só quem tem mais idade, não, uma tendência geral das pessoas ficarem cada vez mais paradas no dia a dia. Existem até pessoas que fazem atividade física, por exemplo, 30 minutos por dia, mas depois passam o restante do dia inteiro deitadas, sentadas, trabalhando no computador, mexendo no celular, vendo filme, vendo TV. Isso é muito complicado, porque o nosso músculo precisa estar ativo para se manter estruturado, para a gente não perder força muscular e massa muscular. Então, claro que se você puder fazer um exercício direcionado, vai ser melhor. Inclusive, se você puder fazer um exercício de força, uma musculação, pilates, uma natação, uma hidroginástica, pode ser interessante para você com acompanhamento profissional de educação física. Mas se você não tiver algum tipo de contraindicação, se você não puder fazer o exercício, lembra que se manter mais ativo preserva sua massa muscular. Uma pessoa que fica sentada no sofá o dia inteiro tem uma tendência muito maior de perder a massa muscular do que uma pessoa que, ao invés de subir de elevador, subiu de escada porque trabalhou o músculo da perna. Que ao invés de ir de ônibus até a porta, estaciona antes ou desce uns 2 pontos antes e vai caminhando uma parte do tempo. Então, o ideal é você manter o seu músculo ativo e evitar os momentos de sedentarismo muito prolongados, porque isso ajuda a manter a sua massa muscular e preservar ela também. Vale a pena a gente também falar sobre o papel importante do controle do peso corporal, porque existem algumas pessoas que vão tendo uma recomposição corporal negativa com o passar da idade, em que vão perdendo massa muscular e vão ganhando peso em forma de gordura. Então, nesse caso ainda é mais problemático, porque você tem menos força corporal, mas a massa é maior. Então, fica ainda mais difícil da pessoa que está acima do peso e com menos músculo fazer essas atividades do dia a dia, mesmo que sejam as atividades básicas. Então, nesse caso, o ideal é você tentar focar sim no exercício, na recomposição corporal, para de fato aumentar a massa muscular e diminuir a massa gorda, para que você tenha mais força muscular, menos peso, né, menos quantidade de gordura ali e consiga ter mais flexibilidade, mais agilidade também. Me conta aqui embaixo se você já sabia desses 2 vilões, qual deles você acha que mais atrapalha o seu caso? É a inatividade ou é essa questão da falta de proteína no dia a dia? Você se identificou com algum dos dois? Qual deles? Escreve para mim aqui embaixo nos comentários. Lembra de deixar sua curtida no vídeo, que isso é muito importante para mim. Compartilha com quem você acha que se beneficiaria, com quem vai gostar. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.